Daniel, tu não trouxe microfone hoje? Meus irmãos, a parte do Senhor, nós vamos ler um texto da palavra do Senhor e essa oração que realmente o Senhor tem cortado, né, todo o laço para a glória. Quando o Senhor mostra, é porque Ele quer fazer algo de especial. Senão Ele não mostraria, né? Então nós sempre cremos, irmãos, que o Senhor age da maneira como Ele quer. Nós vamos ler um texto bíblico, irmãos. A princípio é apenas um versículo, versículo 19 do capítulo 30 do livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. A princípio é apenas um versículo que nós precisamos ler. O texto, capítulo 30, versículo 19, já está na tela para quem desejar. Diz assim o Senhor Deus: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Pai, em nome de Jesus. Obrigado por esta palavra que é lida neste momento, ó Pai querido, aos nossos ouvidos. E obrigado porque o teu bondoso Espírito Santo sempre está pronto, ó Pai querido, para transmitir a revelação que é necessária, Senhor, para nossos corações. Então ajuda-nos a compreender, ó Pai, a voz do teu Espírito. Ajuda-nos a ter sensibilidade, Senhor, para ouvir novamente a voz do teu Espírito Santo. Pois quem tem ouvidos deve ouvir o que o Espírito diz à igreja. E assim nós te agradecemos e sempre confiamos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos um texto interessante, né? Porque está findando a vida de Moisés e Deus está trazendo assim a Israel uma oportunidade ímpar de falar sobre bênçãos e sobre maldições. O Senhor começa falando então sobre maldições que vêm à vida das pessoas, ou seja, as maldições que vêm à vida das pessoas estão primariamente, né, vamos dizer assim, sendo responsabilidade única e exclusiva do ser humano por não obedecer os mandamentos do Senhor. E, em contrapartida, todas as bênçãos que seguem, elas não vêm, elas seguem a vida de um servo de Deus, é pelo fato de o servo de Deus obedecer todos os mandamentos do Senhor. Então, os capítulos 28 e 29 do livro de Deuteronômio trata sobre esse assunto. E aí os irmãos percebem lá que tem uma série de maldições e uma série de bênçãos que seguem aqueles que temem e que obedecem ao Senhor. E no capítulo 30, o Senhor continua falando para Israel, para o povo de Deus, e dando-lhes uma oportunidade, e diz nesse versículo que nós lemos, porque a lei do Senhor é bem patente, irmãos, bem patente, é bem visível, né? A palavra do Senhor está ao alcance de todas as pessoas, todas as pessoas. Então, aí o Senhor fala para Israel nesse momento, isso ele repete em alguns textos das Escrituras Sagradas, como Jeremias 21:8, para o povo que estava no cativeiro, ou indo para cativeiro, e o Senhor então diz para ele aqui, como nós lemos, que os céus e a terra, Deus está tomando naquele momento como testemunhas a respeito de Israel, que o Senhor disse: eis que põe diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Então, nós é quem temos que escolher. A nossa vida, irmãos, nós somos fruto daquilo que escolhemos. A nossa vida é uma tomada de decisão. Às vezes, nós vimos uma pessoa assim, que ela tem aparentemente uma maldição, não estou dizendo que já tenha, né, mas uma maldição que lhe acompanha,
Lembra daquela figura daquele carro sombrio da família Adams, que sempre tinha uma nuvem sobre ele, né, uma nuvem escura? Tem pessoas que parecem assim. Tudo que a pessoa faz é sob maldição. Irmãos, e às vezes nós ficamos com muita dó dessas pessoas, às vezes famílias inteiras, e nós ficamos com dó. Aí você pergunta, por que Deus não muda esse cativeiro da pessoa? Por que Deus não muda essa situação? Nós cristãos, porque nós pensamos assim, se eu fosse Deus, eu mudava essa situação. Irmãos, a vida do ser humano é feita de escolhas, Lembra aqui que foi lido um texto aqui, hoje, aqui nesta casa, foi lido um texto em que Jesus falou assim, eu vou comparar a um homem prudente os que ouvem a minha palavra e as pratica. E também vou comparar o homem imprudente, os que ouvem as minhas palavras, ou seja, as mesmas palavras, e não as pratica. Aí então o homem prudente, que praticou a palavra e construiu a sua casa na rocha, que é a palavra, e é Cristo, todas as intempéries que vieram, ou seja, as coisas naturais que vieram à casa, afetou a casa dele? Não. As mesmas coisas que vieram ao homem prudente foram as mesmas que vieram ao homem prudente. Aí afetou a vida do imprudente? Sim. Por que não afetou a vida de um e não afetou a vida de outro? O segredo, sabem o quê? Obedecer a palavra de Deus. Então, falar sobre bênção e maldição é visionar, irmão, na verdade, um campo de batalha onde se trava uma luta espiritual, deixando muitos feridos e aprisionados, mas também é descortinar a porta de saída para a prosperidade de Deus. Então, esse assunto, nós estaremos entrando assim, num campo espiritual, é algo que nós não vemos, essa questão de vir sobre nós alguma coisa. Agora, também nós descortinamos a porta de saída para entrarmos no processo da bênção de Deus. Se você está vivenciando algum momento assim, então Deus certamente está te dando uma oportunidade de você dar uma meia volta e entrar agora no caminho da bênção. Eu não estou dizendo e nunca vou dizer, creio, é que essa questão da bênção está em acúmulo de bens materiais. Porque tem muitas pessoas que têm muitos bens materiais e não têm a bênção de Deus. Não tem a bênção de Deus. Às vezes tem até porque fizeram um pacto com Satanás. Não é por causa da bênção de Deus. Mas a maldição as segue. Porque o pecado, irmãos, ele encontra a pessoa em um determinado momento. E ele encontra a pessoa, e ele encontra e bate a porta, e ele então entrega a intimação. A dívida que você tem. Se ela não tiver paga em Cristo, você está arruinado. Então, olha, o que é, na verdade, de fato, a maldição, segundo as Escrituras? Claro que se a gente falar no sentido da palavra, etimologicamente, maldição é o ato de amaldiçoar. E amaldiçoar é lançar maldição. Não adiantou nada, né? Então, ou seja, é você trazer algo indesejável para a vida da pessoa. Então, por exemplo, tem pessoas que têm aversão, exageros, aí então vai trazendo, se são detestar, maldizer, blasfemar. Então, tudo isso é maldição. Porém, quando nós falamos de maldição nas Escrituras Sagradas, irmãos, estamos falando espiritualmente, que maldição, na verdade, seria o quê? Uma autorização dada a Satanás para ele agir na vida de pessoas ou até coisas. Como se nós tivéssemos dado uma autorização a ele. Por exemplo, Caim, o pecado está à porta. Caim era tão abençoado quanto Abel, não há dúvida disso. Os dois foram filhos de Adão e Eva, os dois tinham a bênção de Deus. Agora, no dia em que Caim errou, Deus não aprovou, mas Deus amaldiçoou Caim por ele ter errado?
falou assim, ó, porque você trouxe uma oferta que eu não aceitei, vai cair um raio na sua cabeça. Não, ele apenas disse, Caim, a tua oferta não foi aceita. Você procedeu de uma maneira como se fosse incrédulo, né? Deus nem entrou em pormenores, mas aceitou e se agradou da de Abel. Agora, Deus também não trouxe castigo a ele, porque errar é humano. Agora, quando Caim estava começando a criar uma raiz de amargura no coração, aí o Senhor falou, Caim, o pecado está à porta, a ti cumpre o desejo de dominá-lo. Como ele não deu ouvido à voz de Deus, e ele desobedeceu à voz do Senhor, não endureceu o seu coração à voz do Espírito de Deus ali, aí o que aconteceu? Ele matou o seu irmão. Logo que aconteceu o pecado, aí então Deus amaldiçoou ele, ou não, a maldição veio sobre a vida dele. Mesmo com um ato de misericórdia da parte de Deus, porque o maior medo dele era morrer, aí Deus então colocou um sinal nele para que ele não morresse. Mas ele viveu com prosperidade? Não. Ele não viveu com prosperidade. Todos os dias da vida dele na face da terra foram amaldiçoados. Por que foi amaldiçoado? Por causa da desobediência à palavra. Foi o caso do pecado de Adão e Eva. Deus usou de bondade? Claro que usou de bondade, porque estendeu um plano salvífico, fazendo para ele uma roupagem, mostrando que o caminho era o sacrifício, mas não deixou de trazer uma maldição. Maldita é a terra por sua causa. Porém, Deus não falou assim, Adão, você é maldito. Falou para ele? Falou assim, Eva, você é maldita. Não. Com dor dará, quer dizer, castigo. Castigo. Olha, você agora vai trabalhar, vai suar, meu irmão, vai sofrer. Mas não amaldiçoou. E disse assim, e você, Eva, vai dar à luz com dores. Não amaldiçoou. Agora, maldita é a terra por sua causa. A terra sofreu. Então, Deus, como se ele tivesse pego a sua ira e se desviado para alguma coisa, entendeu? Que não fosse humano. Aí sofreu. Agora, quem é que pode reverter essa situação para não ser, vamos dizer assim, colocado nessa condição de sob maldição? Somente nós, somente o próprio ser humano. Então, olha, o que está escrito aqui é espiritualmente, irmãos. Então, como é que pode se originar uma maldição? Eu já acabei de dizer agora nas entrelinhas, mas a maldição pode ser gerada, em linhas gerais assim, de duas formas, como a gente vê aqui na Bíblia. Uma é hereditária, ela é herdada. Tem famílias inteiras que são amaldiçoadas, irmão. Elas vêm numa sequência de maldição. São famílias inteiras. Já fizeram estudos sobre isso, que tem famílias, irmãos, que toda a vida a família foi pessoas envolvidas na prostituição, envolvidas nas drogas, envolvidas na criminalidade. Famílias inteiras não têm a paz de Deus, não têm a paz de Deus. Entretanto, tem famílias inteiras que têm a bênção de Deus. Agora, quando Deus ele chama Abrão para formar um povo, e você sabe que Deus está começando a trabalhar a partir de Noé. A partir de Noé. E logo em Noé aconteceu um fato que um dos filhos de Noé recebeu uma maldição. Não recebeu uma palavra de maldição? Recebeu uma palavra de maldição. E a palavra teve efeito. Porque a autoridade, irmãos, a palavra de um pai, de uma mãe, é autoridade. Tanto que a Bíblia diz assim, filho meu, não deixe de ouvir os conselhos de seu pai, os mandamentos de seu pai, e nem deixe de obedecer às leis de sua mãe. Em Provérbios se encontra isso, capítulo 6, né? Capítulo 6, acho que é o verso 1. Então, não deixe. Por quê? Porque imediatamente, quando o pai procede uma palavra, aquilo vai acompanhar aquele filho. Agora, uma família que não tem Cristo no coração e que ela não obedece os mandamentos, ela já está, vamos dizer assim, entre linhas, sob maldição, domínio de Satanás. Aí eles vão se entregando e aquilo vai passando de geração a geração, geração a geração. Então tem pessoas, não sei se você já ouviu ou conheceu alguém,
que tem pessoas que falam assim, lá na minha família, todo mundo quando faz tantos anos de idade, morre. O homem ou a mulher. Fez tantos anos de idade, a pessoa morre, aí a pessoa já fica com medo. Se ela não quebrar essa maldição, a família vai sempre perpetuar isso. E a forma de quebrar a maldição que veremos aqui não é de maneira nenhuma em cultos de quebra de maldição. Às vezes você vê numa igreja, aí vê lá, campanha da quebra de maldição. Você pode fazer tantas quantas campanhas tiverem e continuar sob maldição. Porque Deus tem já predeterminado como a gente vira essa situação, como virar esse cativeiro. Então, olha, maldição herdada em Êxodo capítulo 20, versículo de número 5, e 34, versículo 7, praticamente é a mesma coisa. Mas aí Êxodo está falando sobre a idolatria e está dizendo assim, se você for idólatra, se você praticar idolatria, olha, quantas pessoas praticam idolatria? Quantas pessoas se encurvam a imagens? Quantas pessoas que você conhece? Então, olha, se você se curva a imagem e as serve, aí diz assim, eu sou um Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Aborreceu a Deus, o teu problema vai perpetuar na tua geração. Porém, quando Deus chama uma pessoa, tal como chamou Abraão, e disse assim, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou fazer de você uma grande nação. Aí ele falou o quê? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quer dizer, o projeto de Deus é que todas as pessoas sejam abençoadas. Agora, no meio do caminho, tem alguém que aborrece a Deus. Aborreceu a Deus, irmãos, acabou. Já viu como tem gente que é gente boa para chuchu? Gente boa, paciente, mas quando ela se aborrece, acaba. Não acaba? Todo mundo tem um limite, irmãos. Todo mundo tem um limite. Aí acaba, você não é mais aquela pessoa para você, você não se importa se ela está bem ou se está mal. Acabou. Porque você chegou no teu limite. E Deus, ele estabeleceu limites para si próprio. Então ele disse assim, chegou o tempo, acabou. Lembra o que aconteceu com o pessoal antediluviano? O Senhor estava aturando. Chegou um tempo que ele falou, já deu. Já deu. Esse povo não tem jeito, sob maldição. Aí Deus então retira Noé e sua casa e o resto ele acaba. Como poderia também ter deixado a vida toda sob maldição. Então, herdada, como em Êxodo capítulo 34, versículo 7, que está escrito lá, quase a mesma coisa ali, mas Deus é aquele que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Que o culpado não tem por inocente, e que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Isso aconteceu na família de Caim, e a tendência foi só piorando. Os filhos de Caim eram ruins, os netos piores ainda, e a situação foi só piorando, até chegar na questão do dilúvio, onde Deus não conseguiu mais, não, vou parar por aqui. Talvez tenha chegado a quarta geração, e disse assim, vou parar. Aí deu um baixo ali, mas não abençoou, não. Deu a paga que mereciam, porque Deus é justo. Existem situações, irmãos, que não adianta você orar. Não adianta você orar. Como eu disse, às vezes a gente fica com pena, vê uma pessoa, você não sabe, você não tem onisciência.
Aí você não sabe, fica, meu Deus, tem misericórdia, meu Deus, ajude essa pessoa. Como pode uma pessoa sofrer tanto assim? E você não sabe de nada e faz igual aconteceu com Samuel, que ficou orando por Saul, com pena de Saul. Ele tinha aborrecido Deus, irmãos. Sabe quando a gente desobedece à voz de Deus, Deus se aborrece de uma maneira que parece que ele fica implacável. E Saul só vinha trazendo aborrecimento, só aborrecimento. E quando Deus chamou e disse assim, olha, Saul, você vai chegar lá, vai matar todo mundo. Esse é malequitas, né? Vai matar todo mundo, vai matar o rei, vai matar os animais, não vai sobrar ninguém. Porque eu já estou contra esse povo há muito tempo. Chegou a hora deles. Aí Saul fez o quê? Poupou o rei e viu umas ovelhas bonitonas lá, levou. E ainda mentiu para o profeta dizendo, não, eu fiz isso porque eu pensei no Senhor, né? Fazer sacrifícios para o Senhor. Irmãos, quando alguém te faz de bobo, você fica feliz ou fica por conta? E você ainda fala assim, parece que minha mãe lavava a roupa para fora, porque eu acho que todo mundo me tira com cara de trouxa. Então você fica irado. E Deus ficou assim. Aí Deus rejeitou Saul naquele momento, Samuel. Aí, irmãos, pensa numa pessoa que não tem a bênção de Deus. A rejeição foi antes de ele completar 2 anos no trono. E ele ainda ficou mais 38 anos sem a bênção de Deus, só fazendo besteira. Só trazendo para si maldição. Aí Samuel ficava, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Aí Deus falou assim para ele, Samuel, até quando terás dó de Saul? Eu o rejeitei. Tenha discernimento, irmãos. Às vezes você está perdendo tempo orando por alguém que já está rejeitado por Deus. Tem pessoas, irmãos, que estão entregues a Satanás. Isso é uma decisão de Deus, porque o coração endurece. Sabe quando diz assim, eu endurecerei o coração de Faraó? É porque Deus já conhecia e sabia que aquele homem era satânico, ele não muda. Tu percebe que Deus fez proezas e ele não, chamou os outros adivinhos para fazer a mesma coisa. Ele era maldição em pessoa. Ele já vinha de uma família amaldiçoada. Ele já vinha de uma família que já tinha praticado os seus ancestrais, mataram todos aqueles bebês. Tu já imaginou? Os bebês de uma pessoa, irmãos, Israel ajudou o Egito a crescer. O povo de Deus, se não fosse José do Egito, descendente de Abraão, o Egito não seria a potência que foi, porque ia sofrer com a fome também. Aí o que ele fez? Ele veio, aí diz assim a Bíblia, aí levantou-se um faraó que não conhecia José. Esse não conhecer José é não reconhecer o benefício que José trouxe. Porque quem é que não ia conhecer José? Quem não ia conhecer? Você não conheceu Oscar Niemeyer, mas quem já ouviu falar de Oscar Niemeyer? Agora, pode vir um doido aí e falar assim, não. Aí levantou-se um governador que não conhecia Oscar Niemeyer, ou seja, desprezou as obras dele. Vou destruir isso aqui e vou fazer outra coisa no lugar. É isso. Aí, então, levantou-se aquele homem e, em determinado momento, pegou, irmãos, as crianças dos hebreus, os meninos, os soldados sob ordem, ia lá, pegava aquelas crianças recém-nascidas, irmãos, meninos, como o Joãozinho que está aí, pegava aquela criança, pegava assim pelas pernas e jogava lá no rio Nilo, cheio de crocodilo, como se fosse sacrifício aos deuses. Como aquela geração ia ser abençoada? 80 anos depois, eles pensam que Deus esquece. Aí Deus leva Moisés lá no Egito. E a última praga foi tirar todos os primogênitos do Egito. Todos vão sofrer o mesmo que vocês fizeram.
está pensando que é coisa fácil assim, que vai esquecer, Deus está sob maldição. Está sob maldição. E olha, maldição, como nós vimos ali, aí para a gente a gente não conhece, aí fica. Aí um dia o povo de Deus começou a vacilar, quebrando mandamentos e ganhando dinheiro, porque tinha que guardar o sábado. Ia guardar o sábado. Ontem eu dei uma palavra aqui, explicando no seminário, irmãos, a guarda do dia de sábado é o descanso. Está errado também, está errado, só que a gente não tem nada com a vida de ninguém. O crente que trabalha 7 dias na semana, que no respeito ao dia de descanso, ele tem que ter um dia de descanso. Um dia de descanso. Ele tem que trabalhar 6 e descansar 1. A legislação a legislação te dá esse direito. Você vai trabalhar, tem a tua carga horária, cumpra a tua carga horária e você tem que ter um período de descanso. Mas nós somos afoitos, nós queremos dinheiro, nós queremos crescer, nós queremos comprar. Aí então trabalhamos excessivamente. Chegará um dia a conta, irmãos, a conta. Então você não pode trabalhar nem menos e nem mais, você tem que trabalhar a tua carga horária. Existem exceções, em alguns casos de extrema necessidade. Aí Deus foi contabilizando que a terra também precisava descansar, não foi só o povo, a terra. E contabilizou e Deus levou o povo a castigo. Mas Jeremias, o profeta chorão, capítulo 15 do seu livro, aí está lá chorando, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Aí Deus falou, Jeremias, não ore por esse povo. Não ore por esse povo, porque nem se Samuel e Moisés e Elias, né? Samuel e Elias estivessem aqui, eu ouviria essa oração. Aí você, como quem diz, você é um Zé Mané, querendo ter mais, querendo amar mais do que eu. Não ora, irmãos. Deus rejeita, se Deus rejeitou, irmãos, entrega na mão de Deus. Entrega na mão de Deus. Fica, Senhor, tem misericórdia, tem piedade. Irmãos, entrega na mão de Deus. Se você sentir que Deus rejeitou a pessoa, tem pessoas que brincam com Deus, irmãos. Tem cantores que brincam com Deus, bebe cachaça, fuma, aí depois sobe no púlpito e canta. Tem um que só vive embriagado, canta bem, aí depois sobe no púlpito, sobe no palco, aí canta que é uma beleza. Aí você acha que ele vai ficar sem conta? Aí quando ele cair, de qualquer maneira, aí fica um montão de crentes, irmão, vamos levantar um clamor pelo fulano de tal. Tem pregadores, irmãos, que eles se hospedam e eles se prostituem, depois sobem no púlpito e estão pregando a palavra, entregando revelações. Aí quando ele canta, aí quando ele cai, aí os irmãos, meu Deus, o fulano, meu Deus, o que está acontecendo? Irmãos, entrega na mão de Deus. Entrega na mão de Deus. Tem pessoas que estão entregues sob maldição, mas a igreja que não tem o discernimento, aí a igreja fica, aí convida a pessoa, pessoas que estão aí, vem pregar, depois está tendo relações sexuais ilícitas, está no homossexualismo, no lesbianismo. Você fica com pena. Cantava no culto, depois matou o marido. Ou você não ouviu essa história? Aí agora fica o crente, meu Deus, tem misericórdia da fulana, tem misericórdia da fulana. Já tem alguém dizendo assim, não, lá dentro da cadeia ela já é pastora. Irmãos, que pastora? Onde Deus colocará a sua mão? Uma pessoa que estava fazendo falcatrua, aquela multidão de filhos era para falcatrua, era para tirar dinheiro do governo, tirar verba e pregando a palavra e cantando, e a igreja aplaudindo. Maldição, irmãos. E detalhe, traz maldição para a igreja, traz maldição para a vida das pessoas. Traz maldição também. Então você tem que tomar cuidado, tem que orar, pedir a Deus discernimento, para que a gente não entre em furada. Aí Deus falava com Jeremias, não ore. Falou com Samuel, não ore.
Deixa que eu resolvo essa questão. Tem coisas que você não pode se intrometer. Tu acha que era legal para Pedro falar, Ananias? Falou com tristeza. Por que permitiu que Satanás entrasse no teu coração para mentir contra o Espírito Santo de Deus? Para mentir a Deus. Você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. Agora, por conta disso, vou fazer o quê? Aí Deus o matou. Vem a mulher dele toda faceira. Confirmou a história do marido. Deus a matou. Aí você hoje fica, meu Deus, tem misericórdia, o que está acontecendo? Entrega na mão de Deus, irmãos. Uma pessoa que está nas drogas, irmãos, está afundado na lama, aí o crente fica assim, abençoado, o Senhor é contigo. Que contigo, irmãos? O Senhor é com quem anda com ele, irmãos. O Senhor não é com pessoas que andam com falcatruas, com erros, não. Você não tem o que falar? Fecha a boca. O máximo que eu vou fazer é, Senhor, tem misericórdia daquele a quem tu quiser ter misericórdia. É assim que eu faço. Quando está rolando aquela bagunça, aí eu sou assim, Senhor, tem misericórdia daquele a quem tu quiser ter misericórdia. Agora, vou lá, abençoado, vem cá que eu vou fazer uma oração por você. É uma oração, irmãos. Ele precisa se converter dos seus maus caminhos para as bênçãos acontecerem. Então, a maldição pode ser herdada, porque aí vem, é pai passando para filho, é família inteira, irmãos, família inteira desgraçada. E você talvez conheça gente assim, família inteira se atolando no pecado, né? E a maldição pode ser também gerada. Como ela pode ser gerada? Salmo 109, versos 17 e 18, dá uma luzinha aqui, mas a gente vai olhar aqui por conta do texto que nós já até lemos, é de 34, 7 de Êxodo, mas está escrito ali, visto que amou a maldição, mas quem aqui ama a maldição? Amou a maldição. Tu está pregando o evangelho aí. Você tem uma vida cristã. Vê se alguém quer. Vê se alguém quer. Onde está mais cheio? Na igreja hoje ou na porta de um botequim? Numa praça? Ninguém quer, irmãos. Ama a maldição e depois quer a bênção de Deus. Amou a maldição, ela lhe sobrevém. E pois que não desejou a bênção, ela se afaste dele. Você não deseja a bênção? Então ela que se afaste de você. Ama a maldição, irmãos. Ama a maldição. Carnaval. Irmãos, como ainda tem crente que participa assistindo. Olha, 2025, no início, já tinha um outdoor, alguns meses atrás, já tinha um outdoor ali na Via Light, falando sobre o carnaval de Nilópolis, da Beija-Flor, e ainda dizendo assim, carnaval é macumba. Porque eles já devem ter o enredo todo voltado para isso. Aí ama a maldição, o que eles fizeram em São Paulo, o que fizeram aqui no Rio. Ama a maldição, depois que é benção. Aí fica com o crente, irmão, ora lá por mim, ora lá por mim. Eu oro sim, Senhor, tem misericórdia, se tiver misericórdia. Se não quiser ter, eu também não estou tendo. Irmãos, porque se Deus quiser ter misericórdia, tenha misericórdia. Agora, está afrontando Deus, está fazendo tudo errado, não quer se converter, não quer. Não quer ter um compromisso, não quer carregar uma Bíblia, não quer ler uma Bíblia. Só corre para cá quando tem alguma coisa que está em desespero, aí que é a bênção de Deus. Se Deus quiser ter misericórdia, ele pode ter misericórdia. O perdão está com ele. Salmo 30, verso 4, diz que o perdão está contigo, ó Deus. Então, o perdão está com ele. Se ele quiser perdoar, amém. Agora, meu perdão não vai valer de nada para ele, não. Porque ele está procurando a maldição com suas próprias mãos. Olha lá. Então, nem é esse aí, tá vendo? Ainda errei ainda, tá? 130, verso 4, vê se é. Então, se ele quiser
receber, irmãos, a bênção de Deus, já lá, mas contigo está o perdão para que seja temido. Seja temido. Agora, não teme a Deus. Não teme a Deus, está brincando com Deus. Brincando. Essa hora estão ensaiando lá para o carnaval, essa hora já estão aí vestindo aquelas roupas cheias de oferendas a Satanás. Aí depois quer que Deus abençoe. Aí vai um pastor intitulando-se pastor da Assembleia de Deus, lá no Sambódromo, é Marquês de Sapucaí que chama? Lá na Marquês de Sapucaí, no Sambódromo, né, como a gente costuma dizer, lá no Sambódromo, no dia do carnaval, em que entregar os carnavalescos na mão do Senhor, para o Senhor abençoar o trabalho deles. Aí levanta a mão, eu sou da Assembleia de Deus, pastor fulano de tal da Assembleia de Deus, ministério próprio. Mas mesmo assim, aí para abençoar o quê, irmãos? Abençoar o quê? E quando ele está fazendo, o outro está lá na rodinha, fazendo a macumba para poder ganhar. Um monte de crente na quarta-feira ainda parando para ouvir a apuração. Meu Deus, irmãos. A maldição, irmãos, a maldição sobre o Rio de Janeiro. Agora reconheceram, ficaram com raiva, queimaram o filme dele, igrejas deixaram de apoiar o bispo Marcelo Crivella, porque ele não entregou chave a ninguém, falou, não quero carnaval, quero. Cortou o carnaval. Aí agora, quando viram uma série de acontecimentos, aí reconheceram, ele tinha razão. Temor de Deus, irmão, no coração. Não passou verba para carnaval, não vou passar. Aí a igreja agora fica aí, ainda vai orar? Irmãos, eles que têm que sair daquele caminho com seus próprios pés. Os próprios pés. Não pensa, às vezes nós queremos amar mais do que Deus, porque coração de mãe, coração de pai, tem pais que compram droga para os filhos, não, para ele não ir lá na boca eu vou comprar. Irmãos, são atitudes que tomamos que é errado, em nome do amor. Errado, nós trazemos maldição. Tem pais que abrem a porta do quarto, não deixa meu filho com a namorada dele namorar aí dentro, no quartinho dele lá, bota uma porta, por quê? Para poder não ficar exposto aí na rua. Não, irmão, está errado. Você traz maldição para a sua casa. Aí depois fica, eu não sei o que está acontecendo. Parece que eu dou um passo para frente e 2 para trás. Eu sei o que está acontecendo. A mão do Senhor se retirou. Irmãos, Israel estava lá com a glória de Deus no templo. A glória de Deus no templo. E Deus só falando. Jeremias capítulo 7, só mandando, se converta. Aí, lá em Ezequiel capítulo 48, parece o 49, aí a glória de Deus, se levanta e mete o pé. Vai embora. Tem templos vazios, irmãos. Vazio, estou dizendo, da glória de Deus. Pecado traz maldição. Então, atos pecaminosos, como mencionamos, que é Êxodo 34:7, atos pecaminosos, de idolatria. Mas eu não tenho imagem, eu não sou idólatra. Irmãos, por favor, você pode ser idólatra com um time de futebol, com um carro. Tudo é lícito. Lembra que Paulo fala? Tudo é lícito. Mas tem coisas que não convém. Se eu quisesse assistir um futebol, o que é que me impede de assistir? Ou se eu gostasse. Agora, quando eu fico idólatra, sobre qualquer coisa, tem pessoas que idolatram bebê, meu tudo. Que meu tudo, irmãos? Teu tudo é Deus, irmãos. Ou você não vivia antes dele ter nascido? E teu tudo depois te dá trabalho, porque Deus começa, deixa o tudo dela para ver se é bom mesmo. E deixa o teu tudão subir em cima de você e andar na tua carcunda o resto da tua vida. Irmãos, o teu tudo é Deus. Quem nos sustenta é o Senhor,
Quem dá vida é o Senhor. Agora, filhos são filhos. E que a bênção de Deus esteja sobre ele. Mas não idolatra filhos, não. Não idolatra marido, não idolatra mulher, não idolatra ninguém. Nem casa, tem gente que tem uma idolatria pela casa, pelo carro, por tudo que ele possui, uma coisa assim, sabe? É o primeiro lugar, é o emprego, é o primeiro lugar. Irmãos, tudo na nossa vida, primeiro lugar é Deus. Depois é segundo plano. Aí vem família, vem igreja. Nem igreja é para ser tão idólatra. Tem gente que é idólatra demais, até na denominação. A idolatria. Tem pessoas que idolatram pastores, pregadores, cantores. Aí vem maldição sobre a sua casa, você não sabe por quê. Eu não sei o que está acontecendo, faça tudo certinho. E tudo certinho? Será que está fazendo certinho mesmo? Então, olha, por práticas de espiritismo também. Prática de espiritismo. Levítico capítulo 19, versículo 3. Depois vou andar mais um pouquinho, senão não vai dar tempo. Cada um temerá a sua... 19:3, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Levítico, temerá a sua mãe e a seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Mas não era bem isso que eu queria, não. Aí tudo bem. Pela guarda, eu já até falei da guarda do sábado, né? Deuteronômio capítulo 19. Rapaz, é porque eu mesmo escrevo, eu mesmo me arrebento com a minha letra. Quando eu escrevo rápido. Depois eu fico... Aí eu escrevo rápido. Depois que eu fico calmo, devagar, aí agora para ler o que eu escrevi rápido, né? Então é uma coisa terrível, né? Uma coisa terrível. Mas é bom demais, gente. Meu Deus. Vamos ver se é isso mesmo. Deuteronômio 19 ou é 14, 10 e 12. Vou ver se é 19, mas acho que é 14, tá, gente? Deixa eu ver se é 14, não é 19, não. 14, 10 e 12. Se não for um ou outro, mas tudo que não tiver... não, isso aqui não tem nada a ver, não. Eu perdi a referência. Já não sei mais. Deuteronômio, capítulo 19, 10 e 12, 10 e... perdi mesmo. Está ruim para o meu lado, né? Mas... Meu Deus, deixa eu tentar de novo. 19, abre 19, irmãos, para ver se é. Para ver se é 19. Versículo 10. Mas havendo alguém que aborrece o seu próximo, ele arma uma cilada e tal, não é isso não. Aqui é da cidade de refúgio. Deixa rolar. Quando acontecer, eu vou achar. Mas atos de maldição, por palavras proferidas. Palavras, isso, sim, Tiago capítulo 3, né? Tiago capítulo 3. Irmãos, palavras proferidas. As palavras podem ser proferidas, Tiago capítulo 3, aí sim, são os versículos 1 a 10, mas a gente não pode ler todos os versículos, mas pelo menos o primeiro ali, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Aí ele vem falando sobre a língua, que a língua é um pequeno órgão, mas que traz muita confusão se não for refreada. Então, dentro disso aqui, as palavras proferidas podem ser sobre nós mesmos ou não. Salmo 109, verso 17. Nós chegamos a ler o 17? Acho que não, né? 109, 17. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevém. Sim, lemos, depois que não desejou a bênção, ela se afaste dele. É o verso 18. Esse 18 também acompanha. Assim como se vestiu de maldição, tal como de uma veste, assim penetre ele nas suas entranhas, como água em seus ossos, como azeite. Então, irmãos, amou a maldição, a palavra sobre nós mesmos, amou a maldição. Tem pessoas que amam a maldição, então elas proferem palavras sobre a sua própria vida, que para ele é algo de bom, mas por isso, de repente, não é. É maldição. Olha,
sobre nós mesmos. Mateus 15, 11. Vamos ler Mateus 15, 11, que Jesus dá uma referência sobre palavra. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, temos que tomar muito cuidado com nossas palavras sobre nós, e tem outros textos bíblicos, mas não dará tempo. Mas sobre os outros também, palavras de maldição sobre outros, como, por exemplo, Êxodo 22, 28. Êxodo 22, 28. Vou usar só essa referência. Os juízes não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. Então, quer dizer, às vezes nós maldizemos pessoas e estamos amaldiçoando pessoas. Então, uma palavra proferida pode realmente trazer prejuízo às pessoas. E se a pessoa não estiver coberta com o sangue do Cordeiro, não for uma pessoa lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, essa pessoa fica sob maldição. É aí onde entra, às vezes, a maldição de pais para filhos. Palavras proferidas. Você é um burro, você nunca será nada. Ou quem nunca ouviu isso? Você vai puxar carroça quando crescer. Aí, de vez em quando, a gente vê alguém catador puxando carroça, literalmente. Quem sabe se não for uma palavra lá de trás? Você não vai ser nada, você não vai conseguir nada na vida. Irmãos, os pais têm autoridade sobre a vida dos filhos. Então, você precisa ser abençoador e não amaldiçoador, porque maldição é uma coisa muito séria. Agora, sobre objetos e lugares, por exemplo, Mateus capítulo 11, versículos 21 e 22, 11. Ai de ti, Corazim, aí Jesus está falando. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom, que foram cidades que Deus castigou no dia do juízo, do que para vós. Quer dizer, uma palavra sobre uma cidade. Lembra que Jesus amaldiçoou uma figueira e ela secou? Então pode acontecer maldição sobre pessoas, sobre lugares. Tem muita gente que sofre financeiramente. Mas tem gente que fala assim, esse salário miserável que eu recebo? Tinha um pastor que usava essa expressão quando a gente era jovem, lembra? Usava essa expressão. Ele, graças a Deus, tinha um saláriozinho mais ou menos. Aí ele então falava, a pessoa recebe um salário miserável. Irmãos, você não pode amaldiçoar. O pouco com Deus é muito. Já ouviu falar isso? E o muito sem Deus é nada. Então não é salário amaldiçoado, não. É um salário que, de repente, você deveria ganhar mais, mas está ganhando. Agora, não amaldiçoe aquilo que Deus te deu como bênção. E tem pessoas que pegam o salário, aí ele amaldiçoa, poxa, essa merreca, salário miserável que eu ganho. Você mesmo profere maldição sobre a sua casa. Pega aquele pouquinho e apresenta ao Senhor para ver se não vai. Então, palavras de maldição, como Jesus mostrou aí, que tem como falar para os outros, ou para objetos, ou para coisas. É bom, irmãos, quando a gente tem uma palavra assim, por exemplo, uma pessoa falou para nós, falou assim, eu moro ali, ó. Uma pessoa falou para nós, para Ana e eu moro ali, ó, é uma kitnet, mas ela usou uma expressão, como se fosse assim, é a bênção que Deus me deu, mas algo assim até mais forte, né? Quer dizer, o que Deus me deu, irmãos, eu lembro de uma irmã que tinha aqui, e alguns, talvez aqui, dos antigos, acho que não tem ninguém, mas talvez a essa tenha lembrança, não sei se é Graça, a Sueli Isidoro Lourenço, né? Já faleceu. A Sueli, ela tinha um barraquinho em frente à casa da irmã, o Joel, lembra? Um barraquinho em frente à casa mesmo ali do Joel, em frente, era ali.
depois foi desapropriado, né? Mas era um barraco, irmão, de madeira, na beira do rio. E ela era feliz com aquele barraco, porque era o lugar que Deus tinha dado a ela. Depois Deus veio a desapropriação, aí ela comprou uma casinha lá em Cabo Sul. E congregou lá na nossa congregação de Cabo Sul até o dia em que morreu. Então, quer dizer, mas Deus abençoou. Ela nunca reclamou daquele barraco. Claro que provavelmente tivesse sonhos, mas nunca reclamou. Então, a bênção do Senhor é que enriquece. Está escrito isso na palavra de Deus. Agora, a maldição, por outro lado, empobrece. Então, tem pessoas que ganham muito, moram bem, mas não são abençoadas. Não são abençoadas. A bênção de Deus não está sobre essa pessoa. E observa, então, olha. Agora, como, então, quebrar maldição? Como quebrar maldição? Vou lá, vou orar pela pessoa que eu sei que está amaldiçoada, aquela casa, não tem como. A quebra de maldição, ela se dá através, primeiro, de arrependimento. Arrependimento. Isso tanto em 2 Crônicas 7:14, como em Atos 17:30. Onde Paulo, pregando a palavra, ele disse: o Senhor não leva em conta os tempos da ignorância. Anuncia agora que todos, em todo lugar, em qualquer lugar, se arrependam. Se arrependam. Então, se arrepender, aí ali você já não fica mais devendo a Satanás. Se arrependeu de seus pecados, passou a temer a Deus, a tua vida começará a mudar. E terá que ter uma vida de mudança, de atitude. Porque se mudar, entre aspas, se converte, mas está preso lá ainda o joguinho, está preso ainda o cigarro, está preso ainda aquela cachaçinha, vai ficar, meu filho. A maldição vai ficar, porque você dá legalidade a Satanás para agir na tua vida. Então, você tem que se, de fato, converter e abandonar o pecado. Provérbios 28:13 diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, ou seja, nunca terá bênção, vai sempre a maldição acompanhar ele. A nuvem negra estará sempre sobre a sua cabeça. O que as confessa e deixa, alcança misericórdia. A nuvem negra sai, a nuvem da glória de Deus fica sobre você. Então, talvez o problema esteja aí. O que você está fazendo? O modo como você fala, como você anda, como se veste, como negocia, será que está agradando a Deus? Ou você está pouco ligando para o que Deus acha? A bênção de Deus precisa nos acompanhar. Irmãos, o crente não precisa ficar pedindo bênção a Deus. O crente não precisa ficar. É totalmente deselegante. Não é ilegal, mas é deselegante. Você ficar, Senhor, me abençoa. Senhor, me abençoa. É deselegante. Por quê? Porque a Bíblia diz que se eu obedecer a palavra de Deus, todas essas bênçãos me acompanharão. Todas. Ou seja, onde quer que eu for, terá um caminhão de bênçãos atrás de mim. As bênçãos me acompanharão. Para tudo que for necessário. Qual é a necessidade? A bênção chega lá junto. Então, o crente não precisa ficar pedindo. O crente, irmãos, ele é um intercessor. Ele ora mais pelos outros do que por ele próprio. O crente que ora só por si, ou mais por si do que pelos outros, é egoísta. Não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e depois eu de novo. Não conhece a Deus. Porque o crente, irmãos, quando ele dobra o seu joelho, ele intercede pelos outros. Ele ora uns pelos outros, porque Deus já te abençoou. A bênção já está sobre a sua vida. Tá? E os outros talvez estejam precisando. Agora, peça ao Senhor para dar graça e glória, porque o Senhor não nega bem alguns que andam na retidão. Está escrito em Salmo 84:11. O Senhor dará graça e glória, e não negará bem alguns que andam na retidão. Agora, não peça bênção para quem explicitamente já está sob maldição. Eu fico encabulado com esses pastores que ficam, não, orei lá pelo fulano, coloquei a mão na cabeça dele, para quê? Libertou do demônio? Não. Então, se eu abençoo, abençoar o quê? Quem está amaldiçoado?
Seria tão deselegante quanto fazer, não sei se foi fato, mas a mulher na delegacia vir prestar queixa que meu irmão sumiu tem 2 dias. Mas o seu irmão trabalha em quê? Não, ele trabalha fazendo assalto. Aí ele saiu, não voltou. Aí eu... Prestar queixa o quê, irmão? Do sumiço? Seria a mesma coisa. Não pode, irmãos. Você não pode ser conivente com o pecado alheio. Se eu começar a ser conivente com o pecado dos outros, irmãos, a maldição vem também sobre a minha vida. Então o crente tem que tirar a maldição da sua casa. Aqui eu não quero. Aqui eu não quero. Aí tem crente que recebe a maldição, caminhão tomba lá, alguém vem com um pernil. Natal, graças a Deus, estava orando. Que orando? Satanás que levou para a tua casa. Aí você pega aquilo ali, a maldição vem junto para a sua casa. E você vai ficar rateando o tempo todo e não conseguirá prosperar até que se arrependa do seu pecado. Então, arrependimento, confissão, conversão, irmãos. Isso está em Deuteronômio, não dá para ler, Deuteronômio capítulo 28, 1 a 14. Não dá para nós ler, mas está lá, conversão. E, irmãos, abençoando. Atraiu maldição sobre si. Quem? Gideão. Só faz na mente de Gideão. Balaão atraiu maldição sobre si. Porque Deus, ele sabia, ele falou, como eu posso amaldiçoar a quem Deus abençoou? Mas mesmo assim ele tentou amaldiçoar. Aí a palavra saía de bênção, mas no coração dele, ele estava proferindo a palavra que Balaque mandou, o rei Balaque. Disse assim, amaldiçoando Israel, no coração. Mas quando saía a palavra, Balaque escutava ele falando, que o Senhor te abençoe, que o Senhor engrandeça, que o Senhor te espalhe. Aí Balaque, o que está acontecendo? Porque no coração ele estava falando maldição, mas nos lábios estava saindo traduzido bênção, porque Deus é assim. Ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Agora, palavras, irmãos, que você tem para proferir como maldição, não deve fazer. Como esse que está aí, o pastor que está cheio de processo. Eu amaldiçoo a Alerj, eu amaldiçoo a polícia, eu amaldiçoo o governador. Ele amaldiçoa todo mundo pregando. Eu amaldiçoo, está cheio de processo. Eu amaldiçoo, irmãos, a igreja está na terra para abençoar. Agora, você vai pedir a bênção de Deus sobre a sua nação, sobre o seu estado, sobre a sua cidade, sobre a sua rua. Agora, não seja conivente com o pecado e não se intrometa naquilo que Deus quiser fazer. Não se intrometa. A gente pede a Deus, Senhor, abençoa a nossa rua, nossa localidade, essa pracinha aqui em frente, retira daqui o mal, não deixa Satanás ficar aqui fazendo seu ninho. A gente pede todo dia isso, né? Agora, a forma como Deus vai fazer, para mim é diferente. A forma como ele vai tirar ali, vai limpar, para mim é diferente. Aí eu vou, depois, quando Deus começar a trabalhar, eu vou ficar, Senhor, que é isso? Pô, pegou pesado. Não, pega pesado. Mamãe, quando a gente era pequeno, pegava pesado. E papai não se metia, não. E ninguém também se metia. Tu pensa que um dos irmãos ia lá se meter? Duvido que ia. Porque se ele se metesse, ia fazer o quê? Apanhar também. Está com peninha dele? Vem cá agora. Couro come também. Então é assim que Deus faz. Você não se meta naquilo que Deus está fazendo. Fez na rua, fez na família. Irmãos, entregou na mão de Deus. Deixa Deus ser Deus. Entregou na mão de Deus, deixa Deus ser Deus. Já contei uma história que um pastor contou aqui, que a irmã apanhava do marido. Aí ela reclamou com o pastor quer, irmão? A irmã quer que Deus resolva isso, quero, pastor. Então, mas vai entregar na mão de Deus? Vamos entregar na mão de Deus. Aí entregou na mão de Deus. Fez nada. Entregou só na mão de Deus. Foi na delegacia da mulher, fez nada.
Dia seguinte de manhã, o camarada pegou o trem Japeri, indo lá para baixo, apareceu 2 camaradas grandão e falou assim, tu tem cara de quem bate mulher. E deu-lhe uma surra nele dentro do vagão e na primeira estação jogou ele fora. Ele chegou em casa todo quebrado, todo arrebentado. Pianinho, nunca mais bateu na mulher. Deixa Deus ser Deus, irmãos. Deixa Deus agir como Ele queira agir. Agora você entrega um filho na mão de Deus, aí fica, Senhor, pega leve com ele, deixa Deus bater. Se está dando trabalho, deixa Deus ser Deus. Agora, vai lá, e quando Deus começa, tu vem tirar? Vem tirar? Não, toma, deixa Deus, irmãos. Deus sabe como bater. Pé de galinha não mata pinto. Essa da Ana aí, caramba, aprendi, né, Ana? Pé de galinha não mata pinto. Deixa a galinha ciscar do jeito que for, o pinto às vezes vai lá embaixo assim, ó, e ele volta todo feliz para perto dela. Então, olha, Deus sabe o que faz. Então a Bíblia, irmão, nos ensina a abençoar, visto que há poder em nossas palavras. Isso a Bíblia nos ensina, tá? Provérbios 15:1 diz, olha, irmãos, a resposta branda desvia o furor, tá lá, ó. Mas a palavra dura suscita a ira. Então você tem que ficar quietinho, tá? Fazer direitinho. Pelas palavras, o homem pode ser justificado ou pode ser condenado. Jesus falou isso. Pelas suas palavras, isso está em Mateus 12:37. Pelas suas palavras serás justificado ou pelas suas palavras serás condenado. Então, bênção e maldição está aqui, ó, na ponta da língua. Às vezes você profere maldição. Maldição sobre a vida de um filho, maldição sobre a vida das pessoas, maldição sobre todo mundo. E depois ficar reclamando. E a maldição cai, porque se você ama a maldição, ela cairá sobre você. Nós falamos isso. Então, portanto, devemos, irmãos, fazer nossa oração de Davi no Salmo 141, verso 3. Olha a oração de Davi no Salmo 141, verso 3. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios, para orar, para falar. Irmãos, qualquer coisa que você vá pronunciar, peça sabedoria a Deus. Peça sabedoria a Deus. Não se precipite com a tua boca. Não se precipite. Nem para falar contra, nem para falar a favor. Fica quietinho. E diz assim, então, isso aqui, e depois tinham outras passagens bíblicas, mas eu não posso citá-las mais, porque nós não temos mais tempo. Mas em outra hora, eu venho com esse assunto e dou mais detalhes. Por enquanto, irmãos, Deus te abençoe. Amém? Porque o que precisamos é da bênção de Deus e não de maldição. Irmãos, hoje é aniversário da irmã Cesarina. Botou no grupo, Ana? Lembrou? Botou no grupo. Eu que esqueci de